Vida na Coreia do Norte e Coreia do Sul. As diferenças mais surpreendem. O exército, armas nucleares, propaganda, sociedade e estilo de vida são apenas alguns dos aspectos nos quais a Coreia do Norte e a Coreia do Sul diferem. As discrepâncias entre os dois países são tão profundas que pode ser difícil acreditar. Devido às circunstâncias históricas, humanas e sociais, as distâncias entre esses dois países aumentaram e hoje parecem estar em épocas da história completamente distintas. Como seria de esperar, a Coreia do Sul é considerada um país muito mais atrativo e a grande maioria das pessoas escolheria viver lá em vez da Coreia do Norte. No entanto, também é importante mencionar que a Coreia do Sul tem alguns aspectos problemáticos e desafios que afetam sua sociedade. O exército da Coreia do Sul está altamente preparado, sendo oficialmente conhecido como o Exército da República da Coreia, sendo o maior ramo das Forças Armadas sul-coreanas, responsável por defender o país contra ameaças externas, principalmente da Coreia do Norte. Atualmente, as Forças Armadas sul-coreanas contam com cerca de 500 mil militares em serviço ativo e pouco mais de 3 milhões na reserva. A capacidade militar da Coreia do Sul é significativamente reforçada por sua aliança com os Estados Unidos, que oferece suporte em treinamento, equipamento e inteligência. No entanto, é importante ressaltar que a Coreia do Sul não possui armas nucleares, seguindo os princípios de não proliferação e desnuclearização após a retirada das armas nucleares dos Estados Unidos em 1991. Por outro lado, o Exército da Coreia do Norte, oficialmente chamado de Exército Popular da Coreia, é um dos maiores exércitos permanentes do mundo, com cerca de 1,28 milhão de pessoal ativo. Embora possua uma grande quantidade de armas convencionais, como artilharia, tanques e aeronaves, seu equipamento é considerado obsoleto e menos avançado tecnologicamente do que os da Coreia do Sul. A Coreia do Norte mantém um programa de desenvolvimento de armas nucleares, o que tem gerado tensões e conflitos com países vizinhos, como Japão e Coreia do Sul, devido aos testes de mísseis balísticos de vários tipos e alcances, incluindo mísseis balísticos intercontinentais. Ambos os países têm serviços militares obrigatórios, mas o serviço militar da Coreia do Sul varia em duração de acordo com o ramo de serviço, enquanto na Coreia do Norte a duração é uma das mais longas do mundo. Além disso, na Coreia do Sul, as mulheres não têm serviço militar obrigatório, mas podem optar por fazê-lo, enquanto na Coreia do Norte, o serviço militar é obrigatório para homens e mulheres, tornando-o um dos poucos países com serviço militar obrigatório para a mulher. Em termos de transparência e sigilo, a Coreia do Sul tende a ser mais transparente e aberta em seu governo e sociedade, embora ainda haja áreas em que pode haver sigilo. Em muitos países, é comum que informações cruciais para a segurança nacional não estejam amplamente disponíveis para o público. Isso inclui detalhes sobre capacidades militares específicas, operações de inteligência e tecnologia classificada. No entanto, a Coreia do Norte se destaca como um estado notoriamente reservado e sigiloso, onde o segredo permeia quase todos os aspectos do país, desde o governo e as forças armadas até a sociedade e a cultura. Até mesmo informações demográficas básicas sobre a Coreia do Norte são mantidas em sigilo, com o governo estritamente controlando o acesso a dados populacionais e outras estatísticas relevantes. Além disso, o governo dos Estados Unidos também mantém um alto nível de confidencialidade em relação ao seu funcionamento interno, decisões políticas e estrutura de poder. As ações militares da Coreia do Norte são frequentemente conhecidas apenas após sua ocorrência e podem ser imprevisíveis. Há também operações secretas que às vezes só são descobertas anos mais tarde ou que permanecem desconhecidas. No que diz respeito à economia, os Estados Unidos operam em grande parte isolados do mercado global
e mantém um véu de segredo em torno de muitos de seus detalhes econômicos. Isso pode levantar questões sobre como as informações são obtidas sobre o país. A explicação reside em fontes como os norte-coreanos que conseguem deixar o país, diplomatas estrangeiros com acesso limitado à nação, agências de inteligência, satélites e outras redes informais que fornecem informações sobre a Coreia do Norte. Quanto à diferença entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, é importante notar que a riqueza relativa entre os dois países é influenciada por vários fatores, sendo que o sistema econômico desempenha um papel significativo. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Japão, que havia ocupado a Coreia, se rendeu e os Estados Unidos e a União Soviética dividiram o território em dois, com a fronteira no paralelo 38. O norte ficou sob controle da União Soviética, enquanto o sul ficou sob o controle dos Estados Unidos. Em 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, desencadeando uma guerra que envolveu os Estados Unidos e a China. Em 1953, foi estabelecida a fronteira entre as duas Coreias, resultando na zona desmilitarizada. Desde então, ambos os países enfrentaram constantes tensões políticas e militares. A Coreia do Sul optou por adotar políticas econômicas voltadas para o mercado, promovendo o investimento privado, a liberalização do comércio e a exportação, o que impulsionou seu crescimento econômico e modernização. O sistema educacional da Coreia do Sul é altamente respeitado, com investimentos em educação e desenvolvimento de capital humano. Além disso, o país enfatizou a pesquisa e o desenvolvimento, tornando-se líder em inovação e tecnologia. A Coreia do Sul também desenvolveu uma estrutura moderna, incluindo transporte, comunicações e energia. Por outro lado, a Coreia do Norte mantém uma economia centralizada e planejada, com o governo controlando todos os aspectos da produção e distribuição de bens e serviços. Isso resultou em ineficiência econômica e falta de inovação. O regime norte-coreano prioriza os gastos militares e o desenvolvimento de armas nucleares em detrimento do bem-estar da população, desviando recursos que poderiam ser usados para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Como resultado, a Coreia do Norte enfrentou sanções econômicas internacionais que restringiram seu comércio com outros países, agravando ainda mais sua economia e aumentando os níveis de pobreza. O investimento estrangeiro também é limitado devido à falta de confiança e às restrições impostas pelo regime. A corrupção e uma administração ineficiente também contribuíram para a pobreza do país. E de acordo com relatórios da Transparência Internacional, a Coreia do Norte é considerada um dos países mais corruptos do mundo. Na Coreia do Sul, vigora um sistema democrático, enquanto na Coreia do Norte prevalece uma ditadura. O sistema político da Coreia do Sul é uma república democrática baseada na separação de poderes. Nesse sistema, há um presidente, uma Assembleia Nacional e um sistema judiciário independente. Os cidadãos sul-coreanos têm o direito de votar e participar de eleições livres, elegendo seus líderes por meio de sufrágio universal, incluindo o presidente e os membros da Assembleia Nacional. É crucial destacar que o sistema judiciário independente na Coreia do Sul garante a proteção dos direitos humanos, garantindo o acesso a um devido processo legal e um julgamento justo em caso de acusações legais. Por outro lado, o sistema político da Coreia do Norte é uma ditadura liderada pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia. Na Coreia do Norte, existe apenas um partido político, o Partido dos Trabalhadores, liderado por Kim Jong-un. A Constituição da Coreia do Norte se autodefine como um Estado revolucionário, mas as atividades e a construção do país são predominantemente controladas pelo partido, e qualquer democracia real é praticamente inexistente. Os candidatos são selecionados pelo partido governante e os cidadãos não têm opções reais para escolher seus líderes. Além disso, não existe um sistema judiciário independente na Coreia do Norte e o Estado de Direito é inexistente. Os cidadãos podem ser presos ou encarcerados sem um processo judicial adequado. Em relação à distribuição de poder, na Coreia do Sul, o poder é mais descentralizado e distribuído entre vários setores, incluindo política, negócios e entretenimento. Existiram várias famílias políticas influentes na Coreia do Sul, com membros ocupando posições de liderança. No entanto, na Coreia do Sul, o poder também se estende
compreende a economia, que é denominada por grandes conglomerados empresariais controlados por clãs familiares, conhecidos como chaebols. Por exemplo, a família Lee controla o Samsung Group, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Outras famílias, como os Changs, comandam a Hyundai Motor e os Chows lideram a Hanjin Group, uma empresa-mãe de várias indústrias, incluindo entretenimento. Por outro lado, na Coreia do Norte, o poder é muito mais centralizado e controlado pela família governante Kim e um pequeno círculo de elite. A família Kim, que tem mantido o poder desde a fundação do país em 1948, exerce um controle rígido sobre o regime por meio de um culto à personalidade, propaganda, repressão e controle sobre as forças armadas, o governo e as elites políticas e militares. Isso resulta em um sistema altamente centralizado e concentrado de poder. Quanto à liberdade de expressão, na Coreia do Sul há uma imprensa livre e relativa liberdade de expressão. Embora exista algum uso de propaganda e esforços de relações públicas do governo, eles tendem a ser menos generalizados e manipuladores do que na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, a propaganda é muito mais disseminada e controlada pelo Estado, e a imprensa não é livre. Em muitos casos, as mensagens governamentais são extremamente manipuladoras, refletindo a natureza autoritária do regime. Além das fontes convencionais de informação, como o governo e mídia, as pessoas na Coreia do Sul têm acesso a fontes alternativas de informação que podem influenciar a formação de suas opiniões. No entanto, é importante observar que a Coreia do Sul tem disputas históricas e territoriais em curso com países vizinhos, como o Japão. Nessas situações, o governo sul-coreano e a mídia podem apresentar narrativas nacionalistas que enfatizam a posição do país. Por exemplo, a disputa por Dokdo ou Takeshima, no Japão, com o Japão pode ser usada como um ponto de encontro para o orgulho nacional na Coreia do Sul. O governo sul-coreano afirma sua soberania sobre esse território em disputa, e isso pode ser promovido como uma questão de importância nacional. Além disso, a Coreia do Sul promove ativamente sua cultura, tecnologia e conquistas econômicas no exterior. Isso inclui esforços para aumentar a popularidade do K-pop, dramas e filmes coreanos em todo o mundo. Essa promoção pode ser vista como uma forma de soft power ou diplomacia pública, destinada a melhorar a imagem do país e sua influência global. Isso é bastante diferente da propaganda do Estado norte-coreano, que tem objetivos muito mais controladores. Na Coreia do Norte, a propaganda é onipresente e o Estado exerce um controle estrito sobre as informações que chegam aos seus cidadãos. O objetivo principal é manter o controle do poder pelo regime, reforçar o culto à personalidade em torno da família governante Kim e promover a lealdade ao Estado. A propaganda norte-coreana se concentra amplamente na glorificação da família governante, com retratos e monumentos em todo o país. As crianças norte-coreanas são educadas na ideologia do Estado e ensinadas a reverenciar os líderes. Os meios de comunicação, incluindo jornais, televisão e rádio, são controlados pelo Estado e promovem a ideologia do regime, retratando a Coreia do Norte como superior ao mundo exterior, que é frequentemente retratado como decadente e corrupto. Os países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, são frequentemente retratados como agressores imperialistas que buscam minar a soberania da Coreia do Norte. No que diz respeito à população, na Coreia do Sul, a taxa de fertilidade é baixa, o que resulta em uma população estagnada. A população sul-coreana é de aproximadamente 51 milhões de pessoas. A baixa taxa de fertilidade é influenciada por mudanças culturais, sociais e econômicas, como o alto custo de vida, especialmente em habitação e educação. Além disso, a ênfase no sucesso profissional e na competitividade no sistema capitalista muitas vezes desencoraja o foco na construção de famílias maiores. Isso também levou a um aumento no número de sul-coreanos que vivem sozinhos. Estima-se que cerca de 33% a 34% dos sul-coreanos vivem sozinhos atualmente. Além disso, escolher atividades solitárias
japonês está se tornando uma tendência crescente na Coreia do Sul, e isso tem sua própria palavra específica para descrever essa prática. Em 2023, estima-se que a população da Coreia do Norte seja um pouco mais de 26 milhões de pessoas, com uma idade média de 35 anos e uma taxa de fertilidade de 1,9 filhos por mulher. Isso é um pouco mais alto do que na Coreia do Sul, embora ainda esteja abaixo da taxa de reposição geracional, que é de 2,1 filhos por mulher. A expectativa de vida dos norte-coreanos é de 73 anos, o que é significativamente mais baixo do que os sul-coreanos, mas está quase em linha com a expectativa de vida mundial de 72 anos. A população da Coreia do Norte tem crescido nos últimos anos, embora de forma lenta, e espera-se que diminua com o tempo, embora não tão rapidamente quanto na Coreia do Sul. Até 2100, a população dos dois países pode estar mais equilibrada, com estimativas de cerca de 23 milhões na Coreia do Norte e 29 milhões na Coreia do Sul. Ambos os países têm altas taxas de alfabetização, com quase 100%. A Coreia do Sul possui relações internacionais bem desenvolvidas. A Coreia do Sul mantém uma sólida aliança com os Estados Unidos, estabelecida em 1953 após a Guerra da Coreia. Os Estados Unidos mantêm uma presença militar na Coreia do Sul, com cerca de 28.500 soldados, o que ajuda a dissuadir potenciais ameaças da Coreia do Norte e contribui para a estabilidade na região. Além disso, a Coreia do Sul estabeleceu relações diplomáticas com a maioria dos países do mundo e é membro ativo de várias organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, o G20 e a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. O país mantém relações comerciais e econômicas com diversas nações, incluindo China, Japão, União Europeia e Associação de Nações do Sudeste Asiático. As relações internacionais da Coreia do Norte são muito mais limitadas devido às suas políticas de isolamento, falta de respeito pelos direitos humanos e desenvolvimento de armas nucleares. O aliado mais crucial da Coreia do Norte é a China, que fornece apoio econômico ao regime por meio de alimentos, combustíveis e outros bens essenciais. Em troca, a China busca manter a Coreia do Norte como um estado tampão entre ela e as tensões regionais. A Coreia do Sul tem sido historicamente aliada dos Estados Unidos, enquanto a Coreia do Norte também foi aliada da União Soviética, mas essa relação enfraqueceu após o colapso da União Soviética em 1991. Desde então, a Coreia do Norte tem ficado cada vez mais isolada da comunidade internacional, com poucos países dispostos a manter laços estreitos. No entanto, atualmente, a Coreia do Norte mantém relações diplomáticas com a Rússia, Irã, Síria e Cuba. Além disso, é membro das Nações Unidas, embora sua participação seja fortemente marcada pelo conflito em relação ao seu programa nuclear e as violações de direitos humanos. Em relação à cultura, a Coreia do Sul é mais individualista, enquanto a Coreia do Norte é mais coletivista. Na Coreia do Sul, as pessoas têm muito mais liberdades pessoais e autonomia em vários aspectos de suas vidas, como opções de carreira, relacionamentos e estilos de vida. Isso inclui a busca de interesses e ambições individuais, mesmo que isso vá contra as expectativas ou normas tradicionais. A sociedade sul-coreana é altamente competitiva, onde as pessoas lutam pelo sucesso e pelo reconhecimento pessoal, o que é evidente no sistema educacional, onde os educadores competem por boas notas e vagas universitárias. Por outro lado, a Coreia do Norte é uma sociedade altamente coletivista, com um sistema político e uma ideologia que promovem a lealdade ao Estado e o bem-estar coletivo acima dos interesses individuais. Espera-se que os indivíduos priorizem as necessidades e interesses do grupo, mesmo que isso signifique sacrificar seus desejos ou ambições pessoais. O desvio das normas e expectativas sociais é severamente punido, o que leva a uma conformidade estrita. Apesar dessa cultura mais coletivista, parece que ela é especialmente incentivada nas classes mais baixas na Coreia do Norte. Existe uma grande diferença entre a maioria da população e uma elite composta pela família Kim e pessoas próximas, como funcionários do governo, líderes militares de alta patente e alguns empresários poderosos. Essa elite tem acesso a privilégios e recursos que a maioria da população não tem, incluindo acesso a lojas especiais, transporte privado e educação em instituições de prestígio.
hoje. No que diz respeito à liberdade religiosa, a Coreia do Sul permite a prática de várias crenças e religiões, e os sul-coreanos são livres para escolher e mudar de fé sem restrições ou repercussões. Cerca de 50% da população se identifica como não religiosa, cerca de 30% é cristã, 16% é budista e o restante segue outras religiões, incluindo confucionismo, islamismo, hinduísmo ou xamanismo tradicional coreano. Já na Coreia do Norte, a abordagem em relação à liberdade religiosa é altamente restritiva. Embora a Constituição do país alegue garantir a liberdade religiosa, na prática, essa liberdade é limitada. Não existem dados estatísticos recentes sobre a prática religiosa na Coreia do Norte, mas estima-se que cerca de 70% da população não seja religiosa. As religiões mais praticadas incluem o catolicismo, o cristianismo ortodoxo e o islã. No entanto, esses grupos religiosos são monitorados de perto pelo governo e qualquer atividade religiosa fora do alcance das organizações aprovadas pelo Estado é estritamente proibida. Na Coreia do Sul, os cidadãos têm amplo acesso à internet e desfrutam de uma das estruturas da internet mais desenvolvidas do mundo. Mais de 97% da população utiliza a internet e eles podem navegar sem restrições a sites globais, plataformas de mídia social e serviços digitais. Os sul-coreanos usam a internet para diversas finalidades, como comunicação, entretenimento, educação e comércio. É um ambiente de internet aberto e de alta velocidade. Por outro lado, na Coreia do Norte, o acesso à internet é censurado e restrito. Existe uma rede isolada e controlada pelo Estado chamada de Internet Global, que só pode ser acessada dentro do país. Essa rede tem uma seleção limitada de sites e serviços com informações aprovadas pelo governo. Apenas alguns grupos selecionados, como funcionários governamentais de alto escalão, pesquisadores e estudantes de instituições específicas, têm acesso à internet global. E mesmo assim, seu uso pode ser monitorado de perto. Em relação à liberdade de viajar para o exterior, os sul-coreanos têm a liberdade de viajar para o exterior por diversos motivos, como turismo, educação, trabalho ou visitas familiares. Eles possuem um dos passaportes mais fortes do mundo, com acesso sem visto ou com visto na chegada em muitos países. Isso dá aos sul-coreanos liberdade de movimento para participar de intercâmbios culturais, buscar oportunidades profissionais e de educação internacional, bem como participar de eventos globais. O governo sul-coreano não impõe restrições significativas à capacidade de viajar de seus cidadãos, e o processo de obtenção de um passaporte é simples. Em contrapartida, os cidadãos norte-coreanos têm dificuldade ou é quase impossível viajar para o exterior. O regime controla estritamente o movimento de seus cidadãos, permitindo apenas a saída do país para fins específicos, como atribuições diplomáticas, oportunidades de trabalho ou participação em eventos esportivos internacionais. Tentar deixar o país sem permissão oficial é considerado deserção e é punido com prisão, trabalhos forçados ou até mesmo pena de morte. Apesar dos riscos, alguns norte-coreanos têm fugido do país, geralmente em busca de refúgio na Coreia do Sul. No que diz respeito ao turismo, a Coreia do Sul é um país aberto ao turismo e promove ativamente o setor como fonte importante de receita e desenvolvimento econômico. O governo sul-coreano investe em infraestrutura turística e facilita a entrada de visitantes estrangeiros, oferecendo isenção de vistos ou vistos eletrônicos para cidadãos de muitos países. O país possui diversas atrações turísticas, como patrimônios culturais, templos budistas, paisagens naturais, praias e cidades como Seul e Busan, além de eventos e festivais que atraem turistas de todo o mundo. Por outro lado, o governo da Coreia do Norte é muito restritivo em relação ao turismo, permite apenas um número limitado de visitantes estrangeiros a cada ano e controla rigorosamente os locais de interesse histórico e cultural. Os visitantes estrangeiros que desejam visitar a Coreia do Norte devem obter um visto especial e participar de tours organizados por agências de viagens autorizadas pelo governo com guias oficiais. Durante essas visitas, os turistas têm poucas oportunidades de interagir livremente com os cidadãos locais ou explorar o país por conta própria. A nutrição na Coreia do Sul é adequada
elevada, enquanto na Coreia do Norte é deficiente. Os níveis de desnutrição na Coreia do Sul são baixos, variando de 2,5% a 5%, semelhantes aos países desenvolvidos como Estados Unidos, Japão ou Alemanha. Seus cidadãos têm acesso a uma variedade de alimentos, tanto locais quanto importados. A dieta sul-coreana é equilibrada e nutritiva, composta principalmente de arroz, vegetais, peixe, carnes e produtos de soja. Também se destaca pelo consumo de alimentos fermentados. A porcentagem de população obesa, que afeta mais os países desenvolvidos do que a desnutrição, é uma das mais baixas do mundo na Coreia do Sul, com aproximadamente 5%. Na Coreia do Norte, por outro lado, mais de 40% da população atualmente sofre de desnutrição, um problema que já afetou o país no passado, especialmente de 1995 a 1998, durante a chamada Marcha à Ré. Nesse período, entre 500 mil e 3 milhões de norte-coreanos morreram de fome. O acesso aos alimentos na Coreia do Norte é limitado devido à ineficiência econômica, falta de recursos, sanções internacionais e desastres naturais. De acordo com imagens de satélite, dados comerciais e estudos das Nações Unidas, estima-se que em 2023 possa haver mortes relacionadas à fome, embora não nos níveis dos anos 90. Funcionários também acreditam que existem mortes por inanição em algumas áreas da Coreia do Norte. Para piorar a situação, os alimentos não são distribuídos de forma equitativa, com o exército e a elite tendo prioridade. No campo cultural, 16 artistas e atletas da Coreia do Sul são reconhecidos em todo o mundo, enquanto os talentos da Coreia do Norte são desconhecidos. A Coreia do Sul tem muitas pessoas talentosas que alcançam reconhecimento mundial em diversos campos, como esportes, música, cinema, dramas e séries de televisão. O K-pop, um gênero musical originado na Coreia do Sul, tem um enorme segmento internacional, com grupos como BTS e Blackpink dominando as paradas e as plataformas de mídia social. No entanto, é importante mencionar que, nesse campo, os artistas, muitas vezes com menos de 30 anos, podem se sentir sobrecarregados com a quantidade de shows e pela necessidade de mostrar uma personalidade diferente da sua, o que pode levá-los à depressão e ansiedade. A indústria cinematográfica da Coreia do Sul também produziu filmes aclamados pela crítica, como Parasita, do diretor Bong Joon-ho, que ganhou a prestigiosa Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes em 2019 e conquistou 4 prêmios da Academia, incluindo o de melhor filme em 2020. No campo dos dramas, séries como O Jogo do Calamar, O Mundo de Merit e Curso Intensivo de Amor se destacam. Por outro lado, os atletas e artistas norte-coreanos ainda são amplamente desconhecidos pela comunidade internacional devido ao isolamento do país e ao rigoroso controle estatal sobre a cultura. Atletas da Coreia do Norte participam de alguns eventos esportivos internacionais, como os Jogos Olímpicos, mas sua presença e sucesso são muito limitados. Quanto aos meios de transporte, na Coreia do Sul, eles são diversos e tecnologicamente avançados, enquanto na Coreia do Norte são escassos e subdesenvolvidos. A Coreia do Sul possui uma infraestrutura de transporte moderna e bem desenvolvida, com uma indústria automobilística que é a 5ª maior do mundo, produzindo milhões de carros por ano, incluindo empresas nacionais como a Hyundai. Além disso, existem trens de alta velocidade como o KTX, metrôs nas grandes cidades e vários aeroportos internacionais. Na Coreia do Norte, por outro lado, a rede de transporte é escassa, com poucos veículos nas ruas e longas filas nas paradas de ônibus. A maioria dos norte-coreanos não pode comprar um carro e a produção de veículos no país é voltada principalmente para uso militar. A rede ferroviária é essencial, mas os trens são antigos e não podem ser comparados aos da Coreia do Sul, China ou Japão. Embora exista um metrô em Pyongyang, os voos do principal aeroporto, o Aeroporto Internacional de Pyongyang, são usados quase exclusivamente pela elite, funcionários e turistas estrangeiros. O transporte marítimo também é limitado, com poucas balsas que conectam cidades costeiras e ilhas. A diferença mais importante que pode ser observada entre esses dois países está na disparidade de desenvolvimento econômico e infraestrutura, refletindo suas diferentes trajetórias políticas e sistemas de governo. A Coreia do Sul se tornou uma nação altamente industrializada e tecnologicamente avançada, enquanto a Coreia do Norte enfrentou isolamento internacional e limitações
limitações severas em seu desenvolvimento econômico e infraestrutura de transporte. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seus comentários, dê um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Confira também o nosso último vídeo que está sendo exibido aí na sua telinha. Esperamos por você lá!